Ibovespa ignora a alta de Nova York e fecha em baixa de 0,48%. Dólar recua com alta do petróleo. Eu sou Laís Reis, especialista do time de assessoria e investimentos do Banco do Brasil, e esse podcast é uma parceria entre o Investalk e o Broadcast. Hoje, 12 de setembro de 2024, a quinta-feira foi de aversão a risco na Bolsa Brasileira, que ficou negativa, na contramão de Nova York. Com a maioria dos agentes de mercado esperando uma alta na taxa de juros na semana que vem, o Ibovespa fechou em queda de 0,48% aos 134.029 pontos. No mercado de câmbio, o apetite por riscos das bolsas americanas e a valorização expressiva das commodities, com ganhos de mais de 2% das cotações do petróleo e do minério de ferro, levaram o dólar à vista a fechar em queda de 0,56% ante o real, cotado a R$ 5,61. Geralmente, dólar e petróleo seguem uma correlação inversamente proporcional, ou seja, quando um sobe, a tendência é que o outro caia, e vice-versa. Mas por quê? Para começo de conversa, é necessário levar em conta que as cotações do barril de petróleo são precificadas em dólar. Portanto, países que compram petróleo fazem o pagamento na moeda americana. Além disso, a commodity é um ativo mais volátil e que representa um maior risco para o investidor, uma vez que a matéria-prima está sujeita às dinâmicas de oferta e demanda da economia global. O dólar, por outro lado, funciona como uma reserva de valor e é o mais procurado em ambientes de aversão ao risco. Logo, quando há mais apetite por risco no mercado, sobretudo devido ao aquecimento da atividade, é esperado que a cotação do petróleo suba. Com isso, mais dólares serão circulados nas trocas comerciais globais, o que enfraquece a moeda americana. As ações da Petrobras ignoraram a alta de 1,93% do petróleo Brent e caíram 1,17% em Petri 3 e 1,13% em Petri 4. Outra petroleira, a Brava Energia, também não conseguiu acompanhar a commodity e recuou 5,06%, maior perda individual do Ibovespa em realização de lucros após os ganhos de ontem. Outra petroleira, a Brava Energia, também não conseguiu acompanhar a commodity e recuou 5,06%, a maior perda individual do Ibovespa, em dia de realização de lucros após os ganhos de ontem. O petróleo subiu enquanto o furacão Francine continua a avançar nos Estados Unidos e impactar a produção da commodity no Golfo do México. De acordo com a StoneX, a alta nos preços do óleo acontece por conta do risco da oferta na costa do Golfo do México, já que cerca de 39% de toda a capacidade produtiva do petróleo está sem funcionar, o que representa cerca de 650 mil barris por dia. Em dia de forte recuperação para o minério de ferro na Ásia, em alta de cerca de 2,5% em Singapura e de quase 4% em Dalian, na China, com ambos os principais contratos ainda abaixo dos $100 por tonelada. Vale, a ação de maior peso no Ibovespa, subiu hoje 0,90%, em sentido contrário às demais blue chips. Nos Estados Unidos, os principais índices acionários subiram hoje. O Nasdaq fechou com ganho de 1%, apoiado pelos ganhos de empresas de semicondutores. O S&P 500 subiu 0,75%, e o Dow Jones avançou 0,58%. O Bitcoin segue o clima de apetite por risco das bolsas e sobe nesta quinta-feira, superando o patamar dos $58 mil. Após dados da inflação não mudarem o cenário de expectativa de corte de juros pelo Fed na próxima semana. O avanço recente de ações do setor de tecnologia também ajudou. O Bitcoin subia 1,27% nas últimas 24 horas, até às 16h20 no horário de Brasília, cotado a $58.271, segundo a Binance. O Ethereum, por sua vez, tinha ganhos de 0,94%, a $2.359 no mesmo intervalo. Esses foram os destaques do dia. Acesse investalk.pb.com.br para mais conteúdos e até o próximo fechamento de mercado.